Ei, som A. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, para Te exaltar, prestar o nosso culto racional a Ti, Deus. Dizer que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Espírito Santo, o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e adoração. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha, Senhor, receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, enche-nos da Tua graça, do Teu Espírito, do Teu amor, das Tuas misericórdias, Senhor. Abençoa os irmãos da Missão Bethesda, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa o estado de São Paulo. Tem misericórdia, Senhor. Sua palavra diz que temos que orar pelos governantes, Pai. Eu oro nessa noite pelo prefeito dessa cidade, pelo governador da cidade, pelo presidente, pelos deputados, pelos senadores. Oh Espírito Santo, eu sei que tudo está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Essa pandemia, Senhor, não foge do Teu controle. Pode fugir do controle humano, mas do Teu controle nada foge, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, não nos deixe enganar, Pai. Em nome de Jesus, nem confundidos, Senhor. Obrigado, Pai, pelos irmãos, pelas irmãs que têm nos ajudado até agora. O Senhor tem sido fiel, Pai. Durante esse tempo todo tem sustentado, Senhor, e nos dado graça. Até aqui nos ajudou, Senhor, Pai, e nós queremos Te adorar por isso. Eu oro pelas crianças, pelos jovens, por moços, por moças, por homens, mulheres, pelos pais de família, Senhor. Eu oro pela saúde emocional, Senhor, das pessoas que têm ficado trancadas dentro dos seus lares durante esse tempo todo. Eu oro pelos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu também quero só Te agradecer, Pai, pela minha casa, pela minha família, pela igreja, pelos irmãos, pela nossa comunidade da fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Os irmãos estão dando aí a paz do Senhor. Bom Maurílio, irmã Alessandra. Paz do Senhor. Aqueles que vão entrando. Vamos abrir nossa Bíblia já. No Salmo de número 113. Salmos de número 113. Vou pedir para a Solange estar lendo o Salmo de número 113. Salmos de número 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, quem faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor.
Louvai ao Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós temos que aprender, conforme diz a Bíblia em Romanos, em tudo dai graça. Esta é a vontade de Deus. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia, pelo domingo, pela família, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã? Nós temos que aprender a agradecer a Deus. Por sermos eleitos de Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu desde antes de a fundação do mundo. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração.
dias voam, né? Semana passada ou retrasada? A gente fez o culto lá na casa da irmã Alessandra. Semana passada. Já passou uma semana, irmãos. Os dias voam. Já estamos indo para o 3º mês dentro de casa, com as igrejas fechadas. Aliás, deixa eu explicar por que nós estamos com a igreja fechada. Uma coisa é nós termos fé. Preste atenção. Uma coisa é termos fé. E outra coisa é nós termos fideísmo. Há uma doença que tem matado gente. Apesar de os números ter sido adulterados, infelizmente, há uma enfermidade, uma epidemia de um vírus que tem matado gente. Nós nunca falamos que não tem vírus. Pelo contrário, existe o vírus. É claro que não é tudo isso que a mídia tem mostrado. Esse é o detalhe. Por amor aos irmãos da nossa igreja, nós não abrimos a nossa igreja. Nós só vamos voltar a nos reunir juntos novamente quando não tiver perigo para ninguém. Um dos motivos é esse, porque nós amamos os irmãos. Então uma coisa é fé e outra é fideísmo. Nós precisamos aprender que a fé, ela anda junto com a prudência. Não adianta nada nós falarmos, nós temos fé, vamos abrir a igreja, vamos nos reunir lá no domingo. Eu queria fazer isso, mas porque eu amo os irmãos e porque eu quero guardar a vida dos irmãos, nós não nos reunimos para ninguém sofrer. Então nós não vamos abrir a igreja enquanto não tivermos total certeza de que não há risco para os irmãos da igreja. Então preste atenção, eu disse que os números têm sido adulterados, isso é um fato. O número de pessoas que têm sido acometidas desse vírus não é o que a mídia tem mostrado. Mas nós não estamos tirando o fato de que há uma doença e uma enfermidade, um vírus que tem assolado as nações. Então, por prudência, nós não estamos reunidos hoje na nossa igreja. Isso é aprender a diferenciar fé. Estamos exercendo a nossa fé aqui, com culto no lar, transmitido pela internet a palavra, mas fideísmo seria se nós abríssemos as igrejas. Aqui na nossa cidade, em Itacoaxetuba, eu já vi caso de pastor que disse, não, eu tenho fé, nós temos fé e vamos fazer o culto, e infelizmente o pastor morreu. Morreu de Covid-19. Ele não foi prudente. E a maioria do pessoal que estava reunido com ele também pegou a enfermidade, está doente. Então nós não podemos ser imprudentes, irmãos, temos que ser prudentes. Então esse é o motivo de nós não estarmos reunidos na igreja ainda. Tá? Só respondendo algumas perguntas aí, por que nós não estamos lá na igreja? Se fosse eu já tinha aberto a igreja. Não é por aí. Então eu só queria deixar isso muito bem claro. Vamos cantar? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo
16, em nome de Jesus. Nós vamos continuar prosseguindo no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Estamos num estudo, passando pela história da igreja, e nós estamos falando do capítulo 16 hoje. Hoje, capítulo 16 de Atos. Falamos do capítulo 1 até o capítulo 15. E hoje nós vamos falar do capítulo 16. Há uma grande lição para nós lá hoje. Hoje nós temos lições importantes. Eu já te convido a abrir a Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Lembrando que hoje seria culto de celebração com a nossa família, na nossa igreja. Eu já estou com muita, mas muita saudade mesmo. Talvez esse momento seja um período em que precisamos refletir sobre como nós deveríamos valorizar os cultos, as nossas reuniões. Isso é muito importante. Atos capítulo de número 16. Acredito que os irmãos em casa já devem ter aberto as vossas Bíblias. Vamos lá? Atos capítulo de número 16 diz assim: Chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram em Trode. Só até aí, depois nós vamos prosseguir, lendo no versículo 9 em diante, porque por enquanto já nós temos grandes lições. Amém? Vamos orar? Pai Santo e bendito, te peço que nesta noite nos ensine a tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui um caso muito importante que acontece no capítulo 16. Semana passada eu falei que o Evangelho, há algumas semanas atrás, eu também venho falando que o Evangelho agora está chegando aos gentios. O Evangelho, quando chega aos gentios, eles têm uma certa dificuldade para os judeus em algumas questões. E os judeus que via
os gentios se convertendo, eles queriam impor alguns costumes que era próprio deles. Então, no capítulo 15, nós vimos que o Espírito Santo e os apóstolos fizeram o primeiro concílio, e nesse concílio foi decidido que apenas fosse necessário para impor em relação aos costumes judaicos para os gentios que se afastassem da prostituição, da carne sufocada e do sangue e dos alimentos que eram oferecidos aos ídolos. Então, a partir daí, começa a crescer a comunidade da fé no meio das nações gentílicas e o evangelho começa a alcançar as nações. Porque outras pessoas de outras nações vão se convertendo e à medida em que eles vão se convertendo, eles vão espalhando a fé que agora eles acreditam a outras pessoas das suas nações. E aí o evangelho começa a se espalhar pelo mundo inteiro. E uma coisa nós temos que aprender com esse povo, a igreja do primeiro século. O que nós temos que aprender é que a fé deles era inegociável. A tal ponto que eles não negociavam. Nós falamos que começa o período de perseguição da igreja no capítulo 6 de Atos e continua. E eles vão passar por perseguições, por luta, eles morrem, mas não negam Cristo. Sabe, isso deve ensinar nós nos dias de hoje, irmãos, nessa pandemia que estamos vivendo, em alguns países, como por exemplo, países onde a fé cristã é proibida, como por exemplo na China, por exemplo na Coreia do Norte, alguns países islâmicos lá na África, alguns países islâmicos no Oriente Médio, e as pessoas, eles morrem, mas não negam a Cristo. É isso que Deus requer de nós, que nos achemos fiéis, fidelidade a Cristo. Um dos pais da igreja morre queimado porque convidaram ele para negar Jesus antes de ele morrer. Ele disse: eu tenho servido a Cristo por mais de 80 anos e meu Jesus nunca me fez mal, pelo contrário, ele me salvou. Sabe, essa é a nossa fé. O perdido era nós e Cristo nos achou, nos encontrou, nos salvou. Ao contrário do que nós falamos, nós não estávamos indo para o inferno. Nós já estávamos no inferno. Porque o salário do pecado é a morte. O que Cristo fez conosco quando nos alcançou com a sua graça? Ele nos tirou do inferno. Então a igreja do primeiro século, ela tem a ensinar para nós que deveríamos ser mais fiéis a Deus. E essa fidelidade eles vão demonstrar. Por isso que Tiago disse que a fé sem obras é morta. Não adianta a gente falar que temos fé e quando chega no momento de dificuldade como esse, a gente qualquer coisinha estamos blasfemando. Estamos reclamando, meu Deus, porque isso, porque aquilo. Não, gente. Temos que ter em vista de que Deus nunca vai nos abandonar. Ele está conosco mesmo em meio os momentos mais difíceis da nossa vida. Pois quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando pelas águas elas não te submergirão. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então essas palavras devem ficar muito firmadas em nossos corações. Então eles davam um bom testemunho e eles davam um exemplo. De sorte que agora o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai encontrar uma família temente a Deus. Capítulo 16, e o versículo de número 1 e 2. Ele encontra um irmão Timóteo, um jovem abençoado, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego. E aqui eu quero explicar uma coisa muito importante para os irmãos. Porque
mãe judia e pai grego ia dar confusão quando Paulo levasse ele para pregar na comunidade dos judeus. É por isso que vocês vão ver que o apóstolo Paulo manda com que Timóteo fosse circuncidado. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está simplesmente tirando uma barreira que poderia ser posta quando ele fosse pregar aos judeus. Sabe que é justamente isso que ele ensina, se não me falha a memória, no capítulo de número 14 de Romanos, que nós devemos aprender, olha só, ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou seja, aqueles que não sabem definir bem o que é fé, o que não é, o que faz parte do sistema do reino de Deus, ainda hoje tem crente, não, mas não pode isso, mas para ser crente não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode... Tem gente que é doente na fé, ele é cheio de maus costumes. A esse Paulo diz no capítulo 14 de Romanos, recebei-o não em contenda, mas e nem sobre dúvida, porque uns creem que de tudo pode comer, e outro que é fraco come legume, o que come não despreze o que não come, e o que come não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por si. O que Paulo está fazendo aqui é simplesmente tirando uma barreira, porque quando ele fosse pregar aos judeus, eles vão falar, mas como você, sendo judeu, carrega um gentil com você? Porque Timóteo era gentil, mas a mãe dele era judia. Então, para quebrar essa barreira, o que ele faz? Manda Timóteo circuncidar. E ele quebra essa barreira e o Timóteo, quando vai com o apóstolo Paulo pregar o evangelho, ele já é aceito, porque agora ele é um judeu, mesmo circuncisado, que cumpriu todo o ritual judaico, né? Então, é isso que nós devemos aprender. Aprender a tirar barreiras para evangelizar pessoas quanto ao evangelismo. Tem coisas que é muito pobre. E nós, às vezes, colocamos coisas tão pequenas que se tornam um obstáculo para alcançar outras pessoas para Cristo. Eu vejo, eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu vejo gente, quando é doente na fé, por exemplo, uma vez me perguntaram assim, pastor, você faz a ceia com o pão sem fermento ou com o pão com fermento? Porque eu não participo da ceia se o pão tiver com fermento. Gente, que diferença tem pão com fermento ou pão sem fermento? Isso é besteira. O mais importante da ceia é o quê? Comunhão, estarmos reunidos. A ceia é apenas um ato simbólico que demonstra que temos comunhão com Cristo e com a igreja. Mas tem gente que coloca uma barreira tão grande que observe que uma falta de interpretação correta do que é evangelho faz com que outras pessoas não sejam salvas, não sejam alcançadas para Cristo. Nós não devemos impor. Vou colocar outra questão. Um dia um rapaz foi pregar na nossa igreja e ele disse, pastor, foi uma irmã, uma missionária, foi pregar na nossa igreja e ela levou aquele tal de menorá, levou coisas de Israel, a bandeira de Israel e etc e tal, para pôr no púlpito, no altar da nossa igreja. Eu disse, não, irmã, aqui você não pode pôr essas coisas. Detalhe, a irmã nem judia ela era. Ele disse, mas por que, pastor? Porque nós estamos vivendo um período em que muitos islâmicos, pessoas que estão refugiados da guerra na época da Síria, né, da guerra da Síria, estão refugiados, estão passando por aqui. E se alguma dessas pessoas que vêm de lá, de costume islâmico e etc e tal, chegar e ver coisas de Israel aqui, isso vai impor barreiras para que eles entrem na nossa igreja, recebam a nossa ajuda
por consequência, recebam a mensagem do Evangelho. Então é por esse motivo que nós não colocamos aqui nada dessas questões judaicas. O Evangelho não é só para o judeu. O Evangelho é para todas as tribos, raças, línguas e nações. E nós não podemos impor barreiras para conquistar e alcançar outras nações. Por isso que nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos a visão de alcançar as nações. Então Paulo, ele simplesmente está tirando aqui uma questão judaizante e uma barreira para com Timóteo, porque futuramente Timóteo ia ser um dos seus líderes, pastores, e precisava aprender. Por isso que o mesmo Paulo diz, eu fiz de tudo. Fiz de fraco para ganhar os fracos. Fiz de forte para ganhar os fortes. Fiz de tolo para ganhar os tolos. Fiz de sábio para ganhar os sábios. Fiz de tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, o que Paulo podia fazer para o Evangelho alcançar algumas outras pessoas, ele fazia. E é isso que nós temos que ter como exemplo. E a igreja, infelizmente, evangélica brasileira perdeu essa essência. Nós temos mania de judaizar o Evangelho. Eu vejo pessoas que judaizam, chama Jesus de Yeshua, coloca a bandeira de Israel. Nada contra Israel. Pelo contrário, os judeus precisam de Cristo também. Mas nós não podemos impor uma barreira. Como se estivesse dividindo. Ou nós evangelizamos os judeus, ou nós evangelizamos, por exemplo, os árabes. Já visto que a minha cara, né, o meu rosto, já é bem de árabe. Né? Eu tenho essa facilidade, né, de falar para os irmãos aí, salam aleikum, responder aleikum salam. Então, nós não podemos ter essas barreiras. O Evangelho é para todos. Então, eu posso falar salam aleikum, como eu posso falar Shalom. Não posso ter barreiras, pois o sangue de Cristo comprou homens de todas as nações. Mas o texto tem uma outra lição muito importante para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele mostra que a igreja vai crescendo. Versículo 4 diz que quando ia passando pelas cidades, lhes entregava partes. Lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e ainda os anciãos de Jerusalém. Como é que a igreja crescia? Porque a igreja está crescendo em números. Muitas pessoas estão ouvindo a fé, o Evangelho. E aí, eles estão feitos cegos em tiroteio, não sabem para onde seguir. E o que nós vemos nos dias de hoje. E aí eles vêm com aquelas doutrinas muito bem estabelecidas. Porque a igreja de Cristo, ela deve estar e é firmada sobre a rocha sólida da verdade. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, não é somente vir para Cristo, mas é vir para Cristo e ser discipulado. Sabe o que nós vemos nos dias de hoje? Igrejas que vêm para Cristo, mas rejeitam o ensinamento doutrinário do discipulado. Isso não pode acontecer. Lembra de Efésios 4, 20? Quando segue a lista de ministérios, de dons ministeriais, um dos dons ministeriais de Efésios é doutor. Pessoas que têm um conhecimento profundo das Escrituras para ensinar a igreja o que a igreja deve crer, o que a igreja deve seguir e como seguir e crer. A nossa fé não está estabelecida naquilo que eu acho. A fé cristã está estabelecida, conforme Atos capítulo 2, com base naquilo que Jesus falou, mas a Bíblia diz que a igreja seguia na oração, na comunhão e na doutrina
dos apóstolos. Ou seja, a nossa fé deve estar estabelecida nas doutrinas dos apóstolos. E é isso que a igreja seguia. Hoje nós vemos pessoas que dizem, mas eu acho desse jeito. Eu penso assim, qualquer pastor, qualquer líder que abre uma chiboquinha ali e já fala que é de Jesus, eles estão tão felizes. Mas isso não pode acontecer. Nós não podemos rejeitar o conhecimento das Escrituras tal como ele é. Por isso que os apóstolos ensinavam e os presbíteros ensinavam. Os anciãos aqui eram os presbíteros que estavam estabelecidos em Jerusalém. E era isso que eles seguiam. Então, volta lá em Atos capítulo 2, verso 42, que diz que a igreja seguia na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. O que nós estamos seguindo hoje para falar, não, eu sigo Jesus. Eu vou falar de forma aberta aqui, me perdoe. Nós temos visto uma igreja ecumênica. Como é que é uma igreja ecumênica? Preste atenção, porque eu não posso ser mal educado. Eu não estou falando de ser mal educado, eu não estou falando de ser ignorante, eu não estou falando de ser aquela pessoa que tem a mente fechada, não é nada disso. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, em nome de Jesus. A fé cristã não dialoga com qualquer outra doutrina. Por exemplo, algumas religiões ou pessoas de várias religiões se juntam e dizem assim, vamos fazer um culto. Ah, mas você é espírita? Você é budista? O outro é muçulmano? O outro é do candomblé, o outro é católico e o outro é evangélico. Nós podemos fazer um culto de forma que cada um fique na sua religião, mas que a gente encontre um mesmo sentido de cultuar? Resposta é não. Eu posso ser educado com você. Eu posso te amar. Eu posso conversar com você com várias outras coisas, mas na questão doutrinária da minha fé, não há diálogo. Por que a igreja cresce nesse ponto? De tal forma que a igreja cresce em números e ela cresce doutrinariamente organizada. Porque os cristãos no primeiro século não abriam mão das doutrinas. E qualquer outro que aparecesse pregando qualquer outro evangelho, conforme Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, considere anátema. Então, eu não posso dialogar com outras religiões. Respeitar no sentido literário da palavra de respeito é outra coisa. Mas concordar e me juntar para fazer um culto no sentido ecumênico, não. Porque a fé cristã não dialoga com outras religiões. Não tem diálogo. Já pensou se uma pessoa fala assim, não, vamos servir o mesmo Deus, vamos servir aqui tudo, só existe um Deus, e aí na hora que eu estiver prestando o meu culto a Deus, o outro presta o culto a Alá. O outro presta o culto a santa não sei o quê. O outro presta o seu culto lá a um animal, como que é o caso dos hindus. O outro presta um culto e no seu culto ele quer trazer lá o sangue de um animal. Não tem lógica. Por isso a fé cristã não dialoga. Então a igreja ela era doutrinariamente saudável. Versículo 5 diz, de sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em números. Ou seja, o evangelho é isso, é trazer pessoas para Cristo, mas ensiná-la a quem seguir. Que Cristo é que nós seguimos? O Cristo da Bíblia.
Ah, mas pode isso, pode aquilo. Vamos confirmar aqui na Bíblia, se pode isso e pode aquilo. Ah, não pode, não pode. Nós sofremos uma crise de temor nos dias de hoje. Pessoas que vêm para o Evangelho com uma bagagem de outras religiões, querendo colocar a sua bagagem de outra religião no Evangelho. Essa atitude é reprovável. Mas agora vamos para outra lição desse mesmo texto, que está no versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que ensinamento rico que nós temos hoje. Porque muita gente quer falar, eu vou evangelizar, eu vou pregar, quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo, perdão, quem escreve o livro de Atos é Lucas, né? O doutor Lucas, que escreve o livro de Atos, porém ele está dizendo que o apóstolo Paulo estava indo pregar na Frígia, pela província da Galácia, mas eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos nos dias de hoje? Sensibilidade no Espírito Santo de Deus. Irmão, vocês se lembram do que Jesus orou e ensinou? Quando vocês for orar, vocês devem orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quantos de nós, cristãos, estamos dispostos a fazer esta oração dizendo: Senhor, a minha vontade não vale nada. O que vale é a tua, Senhor. Quantos de nós estamos dispostos a renunciar às nossas próprias vontades, os nossos desejos, os nossos gostos, para viver os gostos, a vontade e os desejos de Deus? Nós temos visto gente que ainda, pelo contrário, segue um tipo de doutrina que ensina a colocar Deus na parede. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, eles ensinam a orar assim: eu decreto em nome de Jesus. Eu decreto o quê? Quem é o soberano da história? Sou eu ou Deus? Quem sou eu para decretar alguma coisa? O devorar dizendo: Senhor, todavia, porém, ainda que eu queira, ainda que eu tenha gosto, vontade, desejo, Senhor, seja feita a tua vontade. Paulo estava tão sensível, os irmãos ali estavam tão sensíveis ao Espírito Santo, que o Espírito Santo disse para eles: não. Nós temos mania de pensar que Deus vai realizar os nossos caprichos. Deus, eu quero um emprego novo. Pronto, você já orou e você acha que Deus é obrigado a te dar um emprego novo só porque você quer. Deus, eu quero um carro. Outro dia eu vi um pastor ensinando o seguinte: quando você quiser um carro, você ora a Deus pedindo assim, ó: Senhor, eu quero um Cruze, ano 2017, 2017, 2018, 2019, com teto solar, com seguro pago. Porque se você pedir um Fusquinha, irmão, Deus vai te dar um Fusquinha. Gente, são coisas tão bobas. E a igreja evangélica vai seguindo nesse pensamento medíocre. Sabe que nós temos que aprender? Que muitas vezes o Espírito Santo diz não. Que Deus diz não. Você sabia disso? Parece besteira o que eu vou falar, mas eu vou falar lembrando uma base bíblica.
Hoje nós vivemos um tempo em que todo mundo, os jovens, a maioria dos jovens, né, passou o dia dos namorados, e os jovens ficam falando assim, ai, cadê o meu crush? Meu namorado, minha namorada, meu Deus, prepara. Você sabia que nem todo mundo é da vontade de Deus que case? Tem pessoas que Deus quer que fique solteiro. Por exemplo, Jeremias, profeta Jeremias. Quando Deus o chamou, ele era noivo. E Deus disse, não, você não vai casar. E o profeta era 100% submisso à vontade de Deus. E ele obedece àquela voz de Deus. Ele não casa. Paulo diz, olha, é bom que todos fossem como eu. Ou seja, ele se refere ao celibato. Agora, se vocês não podem se conter, ou seja, não pode ver, me perdoe a expressão aqui, se vocês não podem ver um rabo de saia, aí vocês devem se casar. Mas observe que tem o quê? Uma divisão da vontade de Deus. Alguns foi feito para casar, outros não. Então observe que muitas vezes Deus vai falar não para nós. Deus vai falar sim. Nós temos que ter o quê? Sensibilidade para saber se é da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele quer ir fazer uma coisa que aparentemente é boa, não tem nada de errado em evangelizar e em falar do evangelho na Frígia e nas regiões da Galácia, mas o Espírito Santo disse o quê? Não. E aí vamos prosseguir no versículo 9 do capítulo 16, que diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegamos de Troade e fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é primeira cidade desta parte de Macedônia em uma colônia, e estivesse alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha só, a oração era sempre presente para definir a vontade de Deus para eles. Deus, eu quero, mas peraí, você tem orado da forma em que você pede a vontade de Deus? A oração ela é presente na vontade de Deus. E uma mulher chamada Lídia, olha o que acontece aqui. Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Agora vamos para outro ponto. Porque ela foi batizada, ela recebeu o apóstolo Paulo e os irmãos que o acompanhavam em sua casa. Mas quem foi que abriu o coração dela para que ela entendesse o Evangelho? O Espírito Santo de Deus. Qual é a função do pregador? Pregar. E não querer convencer. A função de convencer não compete a minha. Minha função é pregar, fazer o que eu estou fazendo aqui. Abrir a Bíblia, explicar para vocês. Agora, quanto a convencer quem vai ser, quem vai seguir, quem vai obedecer, aí já não compete a mim, compete ao Espírito Santo. A minha função compete apenas pregar o Evangelho da verdade. Ah, mas eu não gosto da forma que ele prega. Me perdoe, você não gosta, o problema é seu. Mas a minha função é pregar. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi lá e abriu o coração de Lídia.
E é isso que o Espírito Santo ainda faz nos dias de hoje. Quando o pregador abre as Escrituras e começa a falar só dela. Olha, eu vim aqui não foi para falar da minha vida, dos meus testemunhos, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, como eu sou usado por Deus. Nossa, misericórdia. Aquele homem é ungidíssimo de Deus. Não, essa função não é de mim, não. Pelo contrário, eu sou tão pecador quanto você. Mas eu estou aqui trazendo a mensagem do Evangelho de forma genuína, abrindo a Bíblia, explicando, e o Espírito Santo pode alcançar quem Ele quer. E o Espírito Santo foi lá e alcançou a Lídia. Vai acontecer um outro fato interessante, porque à medida em que Paulo vai pregando naquela cidade por onde ele passava, versículo 16, diz que aconteceu que ele indo à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que ela está falando é uma verdade? É uma verdade. Mas quem é que falava na boca dela? Um espírito de adivinhação. Sabe que está cheio de crente aí com espírito de adivinhação na boca? Ah, Deus me mostrou. Ah, Deus manda falar. Só que esse negócio para lá, por mais que ele está falando a verdade, e por mais que muita gente fala a verdade, a Bíblia condena esse negócio de adivinhação. Não compete a nós saber o futuro. O futuro pertence a Deus. Crente cartomante. Como é o crente cartomante? Aqueles que vão em igrejas que só tem profecia. Não, mas Deus vai falar comigo lá. Mas sabe como é a visão que ele tem de que Deus vai falar com ele? Que Deus vai apontar o irmão lá e vai apontar o dedo para ele e vai falar: ei, meu irmão, eis que te digo que Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Isso é espírito de adivinhação. Não é de Deus. Por isso que eu disse, o crente deve somente obedecer a palavra. Você leu, você guarda no coração e obedece. Se você é cristão genuíno, você vai obedecer a palavra de Deus. Eu escrevi o seguinte: esse negócio de Deus falou comigo. Gente que fica ouvindo vozes. Ou ele está com um problema psicológico, psiquiátrico, ou ele está mentindo. Tira o carro. Então nós temos que aprender. Temos que aprender a viver o Evangelho. Nós temos que obedecer. Vocês vão ver que Paulo ficou tão incomodado. Que no versículo de número 18 diz assim: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Quem é que operava na vida daquela moça? Um demônio. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Volto a dizer, o meio evangélico está cheio de espíritas. E gente que pensa que porque ele aprendeu assim em determinada religião, vai ser assim agora no Evangelho e ele traz aquela bagagem. Não. O Evangelho não permite certo tipo de coisa. O Evangelho é o seguinte: é renunciar, obedecer Jesus na sua palavra, crescer na graça e no conhecimento. Paulo agora vai ser exposto aquele espírito maligno saiu da moça. Quem lucrava com ela agora perde a sua fonte de renda. Eles ficam muito nervosos com Paulo e pega Paulo, versículo de número 22. E a
multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou na prisão e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse evangelho, aleluia. O que Paulo está fazendo? Cantando hinos, cantando louvores, pregando, abrindo, expondo as escrituras, mas aquele espírito demoníaco que falava na boca da menina, dizia que nessa simplicidade, cantando, louvando e pregando o evangelho, fazia o quê? Eles anunciavam o caminho da salvação. Esse é o evangelho. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a pessoa que é de Deus e que conhece o evangelho, só tem uma mensagem: Jesus é o caminho da salvação. Só em Cristo. Para nós da fé reformada, nós colocamos lá somente Cristo. E qualquer coisa que você acrescente a essa mensagem não é de Deus. É Cristo e mais a Maria. Não, é só Cristo. É Cristo mais o apóstolo não sei quem. Não, é só Cristo. É Cristo e mais o lenço ungido. Não, está errado, é só Cristo. É Cristo e mais... Não, é só Cristo. Cristo é o suficiente para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa vida. Só Ele basta. Ainda que isso custe a nossa vida, ainda que a gente sofra perseguição, ainda que a gente coloque em risco por pregar o evangelho da verdade à nossa vida, mas é só Cristo. Ainda que a gente atraia sobre nós pessoas que vão nos odiar por causa da verdade, mas é só Cristo. Então, com temor e tremor, com muito respeito eu falo isso para você. Mas eu não gosto porque você fala de outras religiões. Me desculpe. Eu não fui chamado por Deus para pregar um evangelho que agrade a muita gente. Se fosse assim, não seria pregador do evangelho. Eu não teria largado, por exemplo, o catolicismo, a comunidade que eu fazia parte, onde eu fiz catecismo, crisma. Eu não teria largado nada disso. Eu não larguei tudo isso para virar um prosélito, ou seja, quem era católico agora é evangélico. Isso é proselitismo. Eu fui alcançado pela graça de Cristo, me tornei pregador do evangelho da graça. E é só isso que eu anuncio. Não importa se o pastor A, B, C ou D está falando errado, a minha função é dizer, está errado. Ou então dizer, esse irmão é uma benção. Ele pregou o evangelho verdadeiro. Ah, mas eu não gosto. Sinto muito. E aqueles que são e amam a verdade, João disse, nos ouve. Então essa é a grande lição. Nós teríamos muitas outras coisas para falar. O tempo não nos permite. Mas a mensagem deles está aqui. No versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Isso é em relação ao carcereiro que queria se matar quando Paulo foi solto pelo anjo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Essa é a verdade do Evangelho. Eles pregavam Cristo e disseram, creia no Senhor Jesus. Só Jesus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Que essa verdade do Evangelho venha penetrar no mais profundo
fundo da nossa alma e que possamos servir a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Quarta-feira estaremos aqui, se Deus assim permitir, para mais um ensinamento em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo e bendito, obrigado por esta noite, pela tua palavra, pela revelação do capítulo 16 de Atos, que possamos amar ao Senhor, obedecer a tua voz, a tua palavra e assim, Senhor, estar te agradando para a glória do teu nome. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Ser tu glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que possamos dar testemunho como o jovem Timóteo dava e a sua casa. Em nome de Jesus, que a nossa casa seja um exemplo e testemunho do Evangelho da Graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo no coração em nome de Jesus.